Edson, queria que você falasse um pouquinho sobre a existência de políticas governamentais para o combate à pirataria e ilegalidade. Você identifica ações da área governamental, no nível federal, estadual e municipal, que são importantes, são fundamentais, na verdade. A dificuldade que nós enfrentamos como sociedade civil é apresentar à administração pública uma área para outra. Então você tem que mostrar para o Ministério Público o que a Polícia Civil está fazendo, para a Polícia Civil o que a Polícia Militar está fazendo, a ação da Polícia Federal e da Receita. Isso é papel da sociedade civil. Porque a administração pública, ela funciona dentro da sua própria lógica. Cada um tem o seu guichê, cada um exige os seus documentos, as suas regras, e a sociedade civil fica muitas vezes surpreendida por que as ações não são integradas. Por que não há uma maior interação entre os diversos agentes públicos? Por que uma informação que a Polícia Federal possa ter e a Receita não tem? Ou seja, são entraves, não só para a questão de combate à pirataria, mas para todo o nosso país, são entraves que perturbam o efetivo cumprimento da lei. Ou seja, política pública, há. Leis, você tem? Tem. Agora, a aplicação dessas leis e que essas leis sejam efetivamente cumpridas, esse ainda é, no século XXI, o grande desafio para o Brasil. E o nosso trabalho como sociedade civil é empurrar isso, é empurrar a administração pública, levar a administração pública a demonstrar, a administração pública, a importância de ter ações coordenadas, apresentando os diversos agentes e procurando otimizar os recursos públicos, que são nossos. Ou seja, muitas vezes nós ainda temos dificuldades no Brasil de mostrar para alguns órgãos públicos a importância de fazer um ato de repressão. Eles desconfiam, mas aí não tem um interesse comercial? Ora, interesse comercial, nós estamos falando de saúde, nós estamos falando do interesse do consumidor, nós estamos falando do Código de Defesa do Consumidor, da sonegação. Precisa mostrar mais alguma coisa? E muitas vezes, felizmente nós temos identificado já de uma forma mais isolada esse comportamento, mas você tem a dificuldade de mostrar para o agente público a importância da ação dele em benefício da sociedade. E esse é um desafio constante para nós, que atuamos na articulação da sociedade civil no combate à ilegalidade no nosso país, que é uma necessidade premente ainda no século XXI. Alexandre, falando do lado da indústria, você consegue falar sobre ações efetivas que você tem visto por parte da Luxottica Oakland ou de outras indústrias no combate à pirataria e à falsificação? E vocês têm algum canal de comunicação direto com ponto de venda para minimizar esse efeito? Quer dizer, tem uma ação direta já feita com ponto de venda? Sim, como que é feito em relação a pontos de venda? Nós temos os representantes comerciais que eles têm o canal aberto com o departamento de proteção à marca, tá? Que ele faz as denúncias e nós temos dois caminhos. Um é a própria via Abiótica, nós temos um grupo de trabalho de pirataria através do Instituto Meireles, que nos ajuda a checar a veracidade dessa denúncia e daí nós fazemos um combate efetivo. Tá? Existe também, em alguns casos pontuais, de algum processo um pouco maior que nós envolvemos alguma investigação particular somente em relação às nossas marcas. E os números são principalmente de um acesso grande à Receita Federal, que ela precisa de todo o suporte de todas as marcas, isso é muito interessante vocês saberem, tá? Se as marcas não derem suporte para a Receita Federal, as apreensões não ocorrem. Então, esse canal aberto com a Receita Federal, só esse ano, por exemplo, nós já tivemos mais de 200 mil óculos da marca Ray-Ban apreendidos e quase 100 mil da marca Oakley. Tá? Então, isso somente, nós estamos em março. Tá? Então, isso realmente é um processo muito, é um canal de aberto direto que nós temos com eles. Flávio, eu queria que você falasse um pouquinho do papel da Abiótica e do IMEP nesse sentido do combate à pirataria. Fala um pouquinho da campanha, das últimas ações. Eu vou trabalhar um pouquinho, vou lembrar um pouquinho a reunião que ocorreu em 2006, junto a uma reunião setorial no Ministério da Justiça, junto ao Conselho Nacional de Combate à Pirataria, onde pela primeira vez o setor óptico, os empresários se reuniram para focando efetivamente o combate à falsificação. A partir daquele momento, houve uma mobilização da Abiótica e iniciou-se campanhas de conscientização, e conscientização voltada quer ao consumidor, através inclusive de vinhetas veiculadas pelo Fórum Nacional de Combate à Pirataria, onde eram artistas da Globo,
citando ou mencionando os malefícios causados pela utilização de óculos de baixa qualidade, óculos falsificados, bem como a Biótica fomentou, ampliou um trabalho que vem sendo feito, denominado Opticons, que é uma discussão, é um painel de discussão entre os agentes do setor óptico. Que isso é muito importante, trabalharmos o consumidor e também trabalharmos os agentes do setor. O que os agentes estão fazendo lá no Nordeste, aquela ótica, como é que está trabalhando, o que pode ser feito para melhorar, questões fiscais, administrativas. E, paralelo a isso, também foi traçado um plano de ação voltado para inteligência e repressão, onde incluiu a aproximação dos órgãos públicos, em especial da Receita Federal, que atua na zona primária. Houve também um trabalho focado em óticas, em varejo, lojas, e também um processo que antes não ocorria, porque antes a Receita Federal apreendia os óculos, fazia a retenção dos óculos que ingressaram ilegalmente no país, e posteriormente ela ou doava ou colocava em leilão, a grande maioria, ou seja, esses óculos retornavam ao mercado. A partir de 2007, a Biótica implantou um sistema em parceria com o Poder Público, em especial com a Receita Federal. No dia de parceria, disponibilizou a Receita Federal uma análise técnica dos produtos, ou via autenticidade, laudos de autenticidade, quando eles ostentavam uma marca de terceiros juntos associados, ou ainda um laudo técnico voltado para conformidade às normas técnicas. Com base nisso, 98%, 99%, quase a totalidade dos óculos apreendidos foram destinados à destruição por parte da Receita Federal e não colocados no mercado novamente. Só no ano de 2009, a Biótica auxiliou a Receita Federal na destruição de aproximadamente 8 milhões de óculos. Quer dizer, então esse trabalho foi voltado, e é o apoio que muito bem o Alexandre comentou, o Edson, é voltado para aquela parceria pública e privada. Hoje, o Poder Público tem certas carências, ou está limitado de tomar algumas atitudes. Por exemplo, um laboratório tem que ser licitado. Então, hoje, o que acontece? O papel da Biótica é fornecer informações de inteligência aos órgãos de repressão e também auxiliá-los na análise de produtos, na análise técnica de produtos e também na destinação, através que vem sendo muito bem recebido pela Receita Federal, é a reciclagem desses produtos. Esses 8 milhões de produtos destruídos, eles foram todos reciclados e reaproveitados na sua matéria-prima, ou seja, inclusive preservando o meio ambiente. Ótimo, maravilha. Eu quero agradecer a presença de vocês e dizer que a luta contra a pirataria é uma luta de todo mundo, né? Da parceria, como você falou, que eu achei que é muito interessante a gente frisar, isso é uma parceria público-privada, né? É a sociedade inteira lutando contra a pirataria. A gente continua com o primeiro fórum Expo Biótica, o futuro do mercado óptico brasileiro. Daqui a pouco vamos conversar sobre comportamento, saúde e tecnologia. Assista!